Hello, hello, my dear student. Seguinte, hoje eu tenho um desafio para vocês, mas eu prometo que eu só conto o desafio no final. Vai ser importante, vai ser um aulão rápido. E ó, só para você ver o título, são expressões nível C2. O que é isso, teacher? Expressões super avançadas. E para que serve uma expressão no inglês? Para você trazer mais naturalidade na sua fala. E como eu faço em sala de aula, sem enrolação, já vou começar contigo, tá? Para você ter um proveito melhor dessa aula, eu quero, não era nem para estar tudo aberto, mas tudo bem, vou até fechar quando você nem tá olhando. Mas para você ter um bom proveito dessa aula, é legal que você faça duas coisas. A primeira delas, vá repetindo depois de mim, para você poder treinar essa pronúncia, tá? E a segunda delas é se inspirar, né, nos exemplos que eu vou trazer, ou criar os seus próprios, para que você consiga transformar esse vocabulário, que por enquanto pode, acredito que seja novidade, pode ser um vocabulário mais passivo, transformá-lo em ativo, ou seja, aquele vocabulário que você realmente vai usar, tá? Vou minimizar aqui a minha cara para você ficar focado nas expressões. Primeira expressão: kick the bucket. Kick the bucket. Então, repete aí comigo: kick the bucket. Eu sei que se a gente traduz ao pé da letra, e é esse o cuidado que a gente tem que ter com as expressões, a gente traduziria como kick, chutar bucket, o balde, chutar o balde. No português, isso tem um sentido totalmente diferente do que a gente tem no inglês. O sentido está aqui para você já anotar. Kick the bucket is the same as to die. O nosso bater as botas, se a gente fosse pegar essa informalidade da expressão. Então, kick the bucket é igual a morrer, tá? Um exemplo para nós. He, conjuguei, tá bem? He kicked the bucket last year. Kicked the bucket last year. Eu só conjuguei e pense sempre nisso. Toda vez que nós temos um verbo numa expressão, a gente pode mexer com esse verbo, colocar no presente, no passado, no futuro e assim por diante. Então, quando eu falo he kicked the bucket last year, ele faleceu no ano passado. Essa é a primeira expressão. A gente já começa tomando esse cuidado, porque a gente tem algo no português que, traduzindo ao pé da letra, teria tecnicamente um sentido, mas na verdade significa outra coisa no inglês, ok? Segunda, ballpark figure. Não tem muito tempo que eu aprendi essa expressão, pelo menos enquanto aqui eu gravo esse aulão para vocês. E ballpark figure é uma estimativa de algo. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente pode associar uma expressão pelo seu próprio sentido no inglês ou algo que te ajude a lembrar dela, seja o que for, uma palavra-chave, uma definição ou uma palavra-chave no português. Tenta sempre minimizar o mínimo, trazer o mínimo de palavras que você puder para te ajudar mais facilmente lembrar. E aí, vamos pôr isso num exemplo? Can you give me a ballpark figure for the cost? Ou seja, você pode me dar uma estimativa do custo? Então, uma estimativa, né? Mais ou menos quanto é que ficaria. Então, kick the bucket foi a primeira, de mesma coisa que to die. E o ballpark figure, eu particularmente associei com o português. E é isso que eu falo para você, tá? Você vai, né? Até esse estimate também ajuda a lembrar, mas você tem que associar com o que for mais fácil. E não necessariamente a tradução é a maneira que mais vai te ajudar a lembrar. Vamos para a terceira? Terceira, keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up. Quando a gente pensa em chin, a gente está pensando nessa parte do rosto e a gente tem algo parecido no português. O sentido por trás é o stay positive, mas o que eu coloquei você pode associar com a própria expressão no português é esse de manter a cabeça erguida, tá? Esse seria o sentido de keep your chin up. E você vai usar muitas vezes no imperativo, como uma frase motivacional para alguém. Keep your chin up during tough times. Ou seja, mantenha a cabeça erguida durante momentos difíceis, digamos assim, né? Tough para igual hard, difficult. Keep your chin up, certo? Já repetiu aí para você poder praticar? Então, muito bom. Quarta, the last straw. The last straw.
temos uma expressão correspondente no português que seria a gota d'água. No sentido geral, final problem. Eu não ia lembrar se eu fosse pensar só em final problem. Então, eu penso realmente como a gota d'água de algo. The last straw. Por exemplo, his rude comment was the last straw. His rude comment was the last straw. Ou seja, o comentário rude dele foi a gota d'água, né? Não posso mais lidar com isso, suportá-lo. We broke up. So, his rude comment was the last straw. Pode ver que eu estou usando diferentes tempos verbais, modais, passado, imperativo, to be no passado. Então, as expressões, elas têm esse poder aí. Por isso que eu tenho que ficar esperto quando a expressão tem verbo em especial, para você poder não estranhar essa expressão quando ela vem dentro de um exemplo, dentro de um contexto, tá? Quinto exemplo, quinto expressão antes do exemplo, é claro. Back to the drawing board. Back to the drawing board. Esse no português seria o famoso voltar à estaca zero, start over, né? Recomeçar algo. Por exemplo, we need to go back to the drawing board. We need to go back to the drawing board. Ou seja, a gente precisa voltar à estaca zero. Desse jeito não tá dando certo, por exemplo. E por fim, the last but not the least, olha só como a expressão aparece na minha fala. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Pode ver que eu tiro todo esse peso, né, de preposição no meio, de artigo, de consoantes subsequentes. Hit the nail on the head, tá? Então, é por isso que eu falo, pratica aí a pronúncia comigo. O sentido be exactly right, ou então o nosso na mosca, quando você acerta algo em cheio. Por exemplo, you really hit the nail on the head with that idea. You really hit the nail on the head with that idea. Ou seja, você acertou na mosca com aquela ideia, ou seja, it was probably a good idea. Então, de novo, vem comigo. Se você não repetiu até agora, te dou uma segunda chance. Kick the bucket. Ballpark figure. Keep your chin up. Pode juntar esse somzinho, ó. Consoante com vogal, vamos unir. The last straw. Back to the drawing board. Hit the nail on the head. Eu te oriento a, de novo, pronunciá-las, anotar o que for mais... Opa, faltou voz. Anotar o que for mais fácil para você associar. Lembrando que, Carol, para mim o kick the bucket, não preciso colocar o bater as botas, eu vou pôr to die. Tá certo assim? Tá certo a forma como você entender e lembrar mais facilmente, ok? E lembra que eu falei que teria um desafio final? Primeiro desafio, são dois. Primeiro desafio, quero que você coloque aqui nos comentários uma frase com qualquer uma das expressões. Escolha uma e crie uma frase aqui que eu vou corrigir, combinado? Se você conseguir criar com mais, melhor ainda. E o segundo desafio é, você percebeu que tem um part 2, tem uma parte 2? Eu só vou trazer a parte 2, ó, que tem um monte de expressão, parei, voltei. Se der 50 likes esse vídeo. Caso não, não vai ter segunda parte, porque eu vou entender que vocês não curtiram, não gostaram. Combinado? Então aproveita para treinar. Tô te abrindo aqui meu coração para você colocar aqui nos comentários aquilo que algum dos exemplos, né, com essas próprias expressões. Então, um momento de prática para você que fala que não tem com quem praticar e 50 likes para chegar em parte 2. Se você quer a parte 2 e vê que não tá rolando, né, que não estão curtindo ou que o vídeo não foi muito entregue, aproveita, me ajuda e compartilha esse vídeo aí com algum colega, com o seu cônjuge, com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai. Compartilha para que a gente consiga atingir essa meta. Combinado? Nos vemos no próximo aulão and see you!